Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão e discernimento aqui com o Ministério O Caminho. Esse conteúdo foi desenvolvido com apoio de inteligência artificial, mas com total alicerce nos ensinamentos eternos da Palavra de Deus, onde temos Deus como Criador, Cristo como Redentor, a lei como fundamento da justiça, o reino como promessa futura e o juízo como certeza final. Hoje, a gente vai explorar uma saga de cinema que parece só um monte de poeira, carros modificados e correria, mas que carrega mensagens filosóficas e espirituais profundas, a saga Mad Max. É mais do que entretenimento pós-apocalíptico. Mad Max é um manifesto cultural e a gente precisa discernir que espírito está por trás disso. Mas afinal, por que falar sobre Mad Max? Porque essa saga escancara o que o mundo seria sem Deus. Mad Max apresenta um cenário onde tudo desmoronou. Civilização, moral, lei, família. E no lugar disso só restou o caos, a selvageria e a luta pela sobrevivência. Você já se perguntou por que isso fascina tanta gente? Por que milhões assistem esse tipo de história? E o mais importante, o que ela está ensinando sem dizer claramente? Sobre o que fala Mad Max. Mad Max se passa num mundo pós-apocalíptico devastado por guerras nucleares, colapso ambiental e escassez de recursos, especialmente combustível e água. A sociedade como a conhecemos deixou de existir. Os sobreviventes vagam por desertos, vivem em comunidades tribais violentas e a única lei é a da força. O protagonista, Max Rokatansky, é um ex-policial que perdeu tudo e agora vaga como um homem solitário tentando sobreviver. A saga mostra sua jornada em meio à barbárie, onde ele acaba ajudando grupos vulneráveis, ainda que sempre com desconfiança e conflito interior. E quanta gente já teve contato com essa saga? Mad Max começou em 1979 e já teve 4 filmes principais, sendo o mais famoso Mad Max Estrada da Fúria. O mais recente título, Furiosa, lançado em 2024, ampliou ainda mais o universo da saga. Milhões de pessoas assistiram, jogaram os games da franquia e consomem os conceitos dessa narrativa. É um dos maiores ícones da estética pós-apocalíptica no mundo todo. E quais as filosofias por trás dessa história? Mad Max é carregado de existencialismo, niilismo, gnosticismo, evolucionismo brutalista e até espiritualismo distorcido. O existencialismo aparece na ideia de que a vida perdeu qualquer sentido. Max não tem destino, missão divina ou esperança, só o presente imediato. O niilismo domina o cenário. Não há valores absolutos, não há certo ou errado, só sobrevivência. O gnosticismo aparece em personagens que acreditam possuir uma espécie de conhecimento secreto sobre o mundo, como Immortan Joe e seus seguidores. Eles controlam pela manipulação do medo, da escassez e de crenças distorcidas. Já o espiritualismo místico é usado como ferramenta de controle. Em vez de fé verdadeira, surgem cultos tribais, promessas de vida após a morte baseada em honra guerreira, uma paródia grotesca da eternidade. E quais doutrinas a saga ensina? A doutrina mais forte é a da autonomia humana diante do colapso de tudo. Não existe Deus, não existe salvação, não existe esperança eterna. Só existe o homem, sua máquina, sua sede e sua vingança. A saga ensina que a redenção pode até acontecer, mas sempre de forma fragmentada, através do sacrifício individual, sem nenhuma referência ao Criador. Outro ponto perigoso, a ideia de que a destruição da humanidade é inevitável. Isso gera uma normalização do apocalipse, como se o mundo acabar fosse uma sequência natural e aceitável da história humana, e não juízo divino. E o que o filme provoca no coração do espectador? Mad Max te coloca para refletir sobre como seria viver sem civilização, mas também vai te moldando para aceitar que um mundo sem Deus é possível, desde que você lute por si mesmo. É uma forma sutil de glorificar o instinto acima da fé. Você começa torcendo por quem consegue sobreviver, mesmo que precise matar, roubar ou mentir. Você se acostuma com a ideia de que não há moral, há apenas desespero. E de que lado a saga está? Mad Max não se posiciona como uma rebelião aberta contra Deus, como Matrix ou Star Wars, mas talvez seja mais eficiente entre todas, por um simples motivo. Ela elimina completamente Deus da equação. Não há céu, não há inferno,
Não há oração, não há esperança. Só o deserto, o barulho dos motores e a poeira da destruição. É o mundo do homem sem o sopro do Criador. E o que a Bíblia nos mostra diante disso tudo? A palavra de Deus revela que o juízo virá sim, e que a terra sofrerá sim, mas isso será por causa do pecado do homem, e não por um colapso aleatório da natureza. Isaías 24, 5 e 6 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A redenção não virá de guerreiros solitários, mas do Rei dos Reis. Apocalipse 19, 11 e 13 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o reino prometido não será um deserto violento, será um lugar de paz eterna. Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Mas Mad Max tem a ver o quê com a última guerra contra Deus? A Bíblia revela que no fim dos tempos Satanás será solto e enganará as nações para guerrear contra Deus. Apocalipse 20, 7 a 10 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntá-las em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para que essa guerra aconteça, Satanás vai precisar convencer o mundo de que Deus não é necessário. E Mad Max ajuda nesse discurso, ao apresentar um mundo sem Criador, sem moral, sem esperança e ainda assim funcional. As pessoas vão pensar: sobrevivemos sem Deus antes. Podemos lutar contra ele agora. E para fechar, o que tudo isso tem a ver com a gente hoje? Será que você tem percebido como a cultura está preparando o coração da humanidade para rejeitar Deus? Será que o seu entretenimento está te aproximando da verdade ou te insensibilizando contra ela? Mad Max é só um exemplo, entre tantos, de como o mundo está ensaiando viver sem o Criador. Mas nós sabemos que sem Ele não há vida. Fica aqui o nosso convite à reflexão. O deserto de Mad Max será o seu destino? Ou a Nova Jerusalém será o seu lar? Esse foi mais um conteúdo do Ministério Caminho. Que o Senhor te fortaleça, te ilumine e que a tua esperança esteja naquele que virá com glória e poder para restaurar todas as coisas. Até a próxima, se Deus fizer.